Eu trabalhava na área jurídica, com tributário. Então, assim, sempre gostei. Minha ideia era ser juíza, delegada. Eu sempre quis isso. Mas aí acabou migrando para a área tributária, enfim, o dinheiro chamou mais É, atenção, acabei indo para lá. Só que, olha lá, isso é legal, hein? Não tem nada pior que você dar certo num lugar que não é para você, né? E aí é. eu dava muito certo, eu era muito boa naquilo, mas eu não era feliz. Então aquilo me gerou uma ansiedade, eu entrei em depressão. Nem sabia que era isso, mas eu era infeliz, eu era muito boa, perdão. Eu era muito boa no que eu fazia. E aí eu desisti, parei e fiquei 6 meses em casa, assim, olhando pro teto, desempregada, porque pensa, eu trabalhava num escritório grande, tributário, e ganhava bem. De repente, não tinha mais nada. Eu falei, eu preciso E você saber. que pediu a conta, tudo pra você ir. Foi, eu não aguentava mais. Eu falei, eu preciso pensar uma coisa que eu goste, primeiro pra eu poder sair dessa depressão, pra depois eu pensar o que que eu vou fazer de profissão. Aí eu falei, eu gosto de maquiar, sempre gostei, sempre fui aqui a das amigas que maquiavam as outras, eu sempre fui a que era mais arrumada. Eu falei, eu vou fazer um curso de maquiagem, isso eu consigo. Legal, aí fiz o primeiro e falei, bom, mas eu preciso começar de algum lugar, ninguém me conhece. Eu montei um kit de maquiagem com o que eu tinha em casa, porque a gente estava totalmente sem dinheiro. Fiquei desempregada e, na sequência, meu marido também. E aí, a gente tem 2 filhas, né, pensa só na situação. E aí eu montei o que eu tinha de kit e fui de salão em salão, de porta em porta no salão do meu bairro, pedindo uma oportunidade. Então, assim, eu migrei de uma carreira de sucesso, uma advogada tributarista de sucesso, para uma pessoa que não tinha ninguém conhecia e bati de porta em porta. Então, eu dei todos os passos que eu precisava para trás. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Ai, vou diminuir meu padrão de vida, ou eu vou ter que pedir emprego, mandar currículo. E daí? Se você tem um objetivo por trás de tudo isso, não tem problema, Sim. né? E aí eu consegui um emprego, um salão me convidou. E eu sabia que eu precisava entrar. Que depois eu ia fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Em um mês eu era maquiadora sênior do salão. Eu comecei a ver sobre extensão de cílios no YouTube, porque não tinham cursos no Brasil, não tinha nada, só tinha Japão e Coreia, né? E eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhava ali ainda não era, nossa, muito. Era pra pagar as coisas de Uhum. casa e olha lá. Aí eu ficava vendo, passava a noite inteira estudando, a noite inteira estudando, estudando, estudando. Falei pro meu marido, Rô, vamos comprar esses materiais pra eu testar? Aí a gente foi, eu lembro direitinho, o único lugar que vende coisa de extensão de cílios no Ipiranga, nós gastamos R$ 600 que a gente não tinha. Peguei minha cunhada, coloquei a cabeça dela na minha barriga e falei, vamos testar isso daqui. Bom, deslanchou. Tanto que depois disso, eu tive que deixar a maquiagem de lado. Porque como não tinham muitas profissionais que faziam isso, e as que tinham não tinham estudado tanto que eu estudei, né? Eu comecei a ficar referência. Tinha gente que vinha da Argentina, de outras, do interior, para fazer comigo no salão, Olha. tudo. E a coisa começou a crescer. E aí eu comecei a dar aula. Eu já estava apta para dar aulas para as outras pessoas. Isso faz 8 anos. Então a extensão de cílios ainda engatinhava aqui no Brasil. Vocês podem falar, mas extensão de cílios, gente, vocês não têm noção de como esse mercado hoje é milionário. Vocês É, não né? imaginam. Eu vou falar sobre números depois aqui. Precisam ficar de queixo caído. É milionário. E aí, falei, bom, vou começar a dar aula. E aí, a dona do salão falou, não, domingo você não pode dar aula aqui. Eu não posso deixar a chave do salão com você. Aí eu falei, mas por quê, né? Ela não deixou. Cara, foi o melhor não que eu recebi na minha vida. Às vezes a gente fica revoltado, não entende uns nãos, Tem não mas que catapulta a gente, né? nossa, tem uma coisa que se chama. Você conhece o Thiago Brunet? Não. Ele é um mentor, um cara incrível, incrível, incrível. Eu fiz uma mentoria com ele, né? Ele tem um pouco de religião, mas a parte de empreendedorismo dele é muito forte. Ele fala que a gente tem zonas de expulsão. E aí eu percebi que aquilo ali era uma zona de expulsão. Porque se eu não tivesse alguma coisa que falasse não, pra mim eu ia continuar ali, tava zona de É. conforto, né? Tava ok. Aí eu saí de lá. Aluguei uma sala no dia seguinte, foi muito louco, assim. Tanto que foi eu, meu marido e meu pai que pintamos tudo, fizemos tudo, né? E eu comecei a trabalhar ali e dar aula. Eu passei de um faturamento de, sem brincadeira, de R$ 3.000 por mês pra 17 no primeiro mês. Olha. Essa foi a diferença. Por quê? Porque quando você trabalha pra si, uma coisa que você gosta, e que você realmente ama, você lucra muito mais. Você trabalha mais, você se envolve mais. Você tá trabalhando pra você.